Começando de novo. Teve um probleminha, acho que a Miriam não estava conseguindo entrar. Vamos ver. Hilda. Oi. Deixa eu ver se a Miriam... Eu estou com o WhatsApp aqui. É estranho. Deixa eu ver aqui. Ela ainda não entrou. A Miriam tentou falar comigo. Oi, Miriam, o que que houve? Eu estou digitando aqui para ela. Peraí. Deixa eu ver se é a Miriam que está aí. Ah, ela não está conseguindo entrar. Peraí. A Miriam, ela não está conseguindo entrar. Miriam, você não tem um outro celular de uma outra pessoa perto, não? Tenta de novo entrar e a gente faz novamente o teste. Eu estou lendo aqui a mensagem da Miriam pelo WhatsApp. Não é? Estranho. Deixa eu ver. Agora eu acho que vai. Agora Ô, vai. caramba! Tá me escutando? Estou muito bem. Gente, eu fui, voltei, cliquei, clica pra cá, clica pra lá. Cheguei. Chegou. Seja bem-vinda. Desculpa. Que Ai, isso? obrigada. Que Caramba, isso? chegamos. Olha só, Miriam. Bom, Ah, Miriam Schenker, né? Deixa eu só te sou apresentar. eu. Isso, Então, você é psicóloga, né? isso, E esse tema a gente escolheu, né? Justamente porque você tem um pouco de familiaridade, você tem essa questão social também envolve, né? O seu isso. envolvimento com as questões sociais. E a gente vai falar hoje sobre a população em vulnerabilidade, né? Ou população de rua, enfim. E aí, Miriam, eu tomei a liberdade de pegar alguns dados. Esse não é um tema, assim, meu. Eu sou arquiteta, apesar de trabalhar com cidade, mas eu peguei alguns dados de um trabalho que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez, que é Somos Todos Carioca. Eu não sei se você conhece, que foi feito pelo Instituto Pereira Passos e a Subsecretaria de Integração. E ali Sei. eu tenho alguns números, porque a dificuldade da prefeitura na época, ainda hoje, é mapear essas pessoas, né? Porque a gente viu até Exato. que com a pandemia aumentou muito, né? O número de Uhum. pessoas vivendo em situação vulnerável na rua. Então, assim, isso é um trabalho de 2018, a gente sabe que esses números não são mais reais, provavelmente eles até dobraram, a gente não sabe, mas só para a gente ter um panorama de perfil,
Foi mapeado, estima-se que na época de 2018 nós tínhamos 4 mil moradores de rua só no Rio de Janeiro, no município, né? E, e 81% são masculinos, tá? A faixa de idade é de 30 a 59 anos. A cor é parda, em primeiro lugar, em segundo é a cor preta, depois vem brancos. 61% são do Rio de Janeiro. Antigamente nós tínhamos uma migração de pessoas que vinham de São Paulo, que vinham do Nordeste em busca de trabalho e acabava ficando na rua. Mas hoje esse número mudou um pouco, né? Então a cidade do Rio ela produz sua própria população de rua, né? Ah, e 40%, né? Porque qual o motivo deles terem ido para a rua, né? 40% diz que é a família, questão familiar, Uhum. interna, ou são pessoas que nasceram já na rua, né? O segundo, 27%, é álcool e droga, né? Esses são os problemas, e 16%, que eu acho que um número até alto, é por questões de desemprego. E, e a vivência dessas pessoas, né, na rua, 22% já vivem há 6 meses e 23% já vivem há 10 anos na rua. Ah, e 67% dessas pessoas vivem sozinhos, né? Não tem contato com ninguém, não tem um parceiro, né? E o mais incrível, gente, 86% sabe ler e escrever. E desses 86, 61 tem o ensino fundamental completo e 22 ensino médio completo. Então, esses são os números que eu peguei, é de 2018, enfim, mas é só para a gente ter mais ou menos uma ideia dessa população aí que a gente está vendo crescer e sem muito assistência, né? Então, Miriam, é, eu queria que você é, meio que fizesse uma introdução, né, com relação à temática, e a gente vai discutindo Tá bom. o tema. É, eu talvez, Isabelle, não entre tanto pelos números, mas mais pela vulnerabilização dessas pessoas. Principalmente pensando no momento que a gente vive, o que será que significa estar na rua, ou mesmo morar nas comunidades do Rio de Janeiro, nas favelas, tendo essa condição que a gente nem chama, eu nem chamo de pessoas que estão vulneráveis, na medida que existe uma conceituação de uma pesquisadora portuguesa que ela fala que ser vulnerável é a possibilidade de você ser ferido desde fisicamente até psicologicamente. Portanto, todos nós somos pessoas vulneráveis, digamos assim. Mas essas pessoas de quem nós estamos falando são pessoas já vulneradas, elas já estão nessa situação por uma série de questões. Você elencou algumas, seja problemas familiares, onde geralmente existe violência intrafamiliar, violência física, psicológica, seja a violência do Estado, seja a violência estrutural, vários tipos de violências diversas. É, enfim, são várias as questões que podem levá-las para a rua, seja de trabalho, tinha renda, não tem mais, seja de amizade, se é na época da adolescência, tem toda uma contextualização. E, mas eu tinha vontade de pensar aqui um pouco, até por conta da minha experiência. Sim, eu sou psicóloga, trabalhei durante, até me aposentar na UERJ, e sendo que o meu último trabalho na UERJ foi no Departamento de Medicina Integral. Significa que eu trabalhava com os residentes de medicina de família e comunidade. Justo são as pessoas que estão à frente da atenção primária à saúde, tão fundamental para a saúde, como diz a atenção primária, é o que vem antes de você adoecer, de você precisar de um hospital, é um pré, digamos, é a atenção que vem primeiramente à sua saúde. Bom, então eu trabalhava com eles e também, como eu sou terapeuta de família também, eu ficava com a parte de família.
Uhum. E a parte de família, quando as clínicas da família começaram a operar aqui no Rio de Janeiro, ainda lá na época do Eduardo Paes, época das Olimpíadas, e a atenção primária ficou bem forte aqui no Rio, o meu trabalho com eles, Isabel, era subir as comunidades, porque as residências ficavam situadas nas clínicas da família, que, de uma forma geral, ficavam muito perto das comunidades ou dentro das comunidades. Uhum. Portanto, o meu trabalho prático com eles era ir à casa das pessoas, atender, fazer um encontro de família junto com os residentes e a equipe que atendia aquela família. Portanto, eu tinha um conhecimento, Isabel, de um Rio de Janeiro muito pouco conhecido, o Rio de Janeiro integrado. Seja um Rio de Janeiro classe média, da onde eu venho, seja um Rio de Janeiro classe popular, de onde as pessoas moram. E é inacreditável. Isso que a gente vê nas ruas, a gente vê em cima dos morros também. Por quê? Uhum. Porque falta saneamento básico, porque falta a presença do Estado, no sentido das pessoas terem um mínimo de dignidade possível, né? É, e, ok, então tem essa situação da onde eu venho. Portanto, eu tenho uma experiência com essa população vulnerada já há muito tempo, né? E, Uhum. portanto, não só, entre aspas, a população que vive na rua, que é, digamos assim, um exemplo de um universo que você tem no seu cotidiano, Isabel, no nosso cotidiano, nas favelas. Você olha para fora da sua casa, eu não sei se você vê, mas a maioria de nós cariocas olha para, diferentemente de outras cidades e outros municípios, a gente tem as favelas, as comunidades convivendo conosco, dentro, não é porque tem alguém na sua casa que venha de alguma comunidade e trabalhe para você. Não, eu digo assim, Nós somos tá na vizinhos de cara. janela. Tá na cara. Uhum. Só não vê quem não quer. E o pior é que a maioria não vê. Essa é uma população que continua sendo invisibilizada, tanto na rua quanto Uhum. na favela, né? Então, eu queria poder começar essa nossa conversa trazendo essas pessoas que são, na sua maioria, do meu ponto de vista, invisíveis, e eu acho que são poucos os cariocas, os que moram na nossa cidade, que têm uma noção. Não sei se você lembra, o Zuenir Ventura escreveu A Cidade Partida, depois ele voltou a escrever A Cidade Partida 2, e a conceituação da Cidade Partida é essa: a cidade classe média alta e a cidade que da sua janela você vê que são as comunidades e as favelas, né? Então, em tempos de pandemia, como será que essas pessoas estão, né? É. O que a gente vê, porque assim, você pegou um documento para startar a nossa conversa, produzido em 2018 pela prefeitura. Uhum. Hoje em dia, o meu contato, para ter mais ou menos uma noção pequena do Rio de Janeiro e a Covid nas favelas, são as pessoas com quem eu trabalhei, que hoje em dia eu não estou mais na UERJ, eu estou aposentada, mas eu continuo próxima de vários médicos de família que foram meus residentes, hoje em dia estão aí, preceptores, cresceram na profissão, né? Uhum. Então, a gente tem a movimentação do coronavírus, um pouco, eu tenho um pouco a noção de como é que ele vem se dando, a partir dos leitos que a prefeitura e o Estado oferecem para, digamos assim, para a população de uma forma geral, né? Porque a população que é mais abastada costuma procurar um atendimento particular e não um atendimento público. Então, o que a gente vê, aí voltando então um pouco para a situação do nosso estado, será se sai distanciamento social? Como é que será que se faz distanciamento social com Uhum. essas pessoas, né?
Como é que será que se convive com um vírus tão poderoso em lugares, porque eu dizia para você que eu subia a casa das pessoas e o que eu via eram cômodos mínimos, bom, em lugares, em ruelas, assim, em casas coladas umas nas outras, Sem e ventilação, sem úmido. ventilação e com muitas pessoas, ou dentro de um cômodo ou dentro de dois cômodos, e eu ia lá para conversar com as pessoas. Muitas vezes eu não tinha onde sentar, nem eu, nem a equipe que vinha comigo. Não tinha lugar para sentar, portanto, eu ficava em pé, conversando 1 hora, 2 horas, até 2 horas com as pessoas, porque era isso que era possível, né? Uhum, Portanto, eu tinha esse contato cotidiano e chegou um momento que eu fui envelhecendo. Isso significa que quando chegava o nosso verão, eu não tinha condição de fazer visita domiciliar, porque eu passava mal, a minha pressão caía. Quando eu ia, e eu sempre entrava na casa das pessoas, e eu, por exemplo, não tinha onde sentar, e claro, os lugares eram super abafados, eu não tinha como. Então, só para você ter uma noção uhum, de como era esse trabalho de ir da casa das pessoas, e não era só num determinado local, né? E geralmente esse tipo de morada eu encontrava nos morros, porque você tem também a favela do asfalto, né? tá. Enfim, isso para te dizer um pouco da minha experiência. Agora, a vida na rua também tem as dores e as delícias, porque, por outro lado, as pessoas que moram na rua, se eu for pensar numa possível delícia, é a sociabilidade das pessoas na rua, né? O auxílio. Aliás, solidariedade você vê nas comunidades. Eu estava comentando para você da forma como eles vivem, as pessoas são muito solidárias, super parceiras. Isso Uhum, que você vê acontecer lá, você vê acontecer aqui também na rua. Apesar de toda a violência, apesar, ou talvez por causa também da violência, mas não só, você costuma ter um estar junto, um se procurar, né? É, enfim, eu também trabalhei muito tempo com pessoas que faziam uso prejudicial de drogas e, portanto, eu tinha muito tempo também lá na UERJ, muitos anos. Então, eu ainda tinha esse olhar acoplado a digamos assim, essas pessoas vulneradas e que sofrem violências das mais variadas. E se elas sofrem, Isabel, se é isso que elas aprendem, elas costumam passar adiante. Faz todo uhum. sentido, É. entende? A menos que você pare para aprender alguma coisa diferente ou para se interessar, você costuma passar adiante aquilo que você aprende, né? Mais uma coisa legal também, de dizer muito legal, eu acho, é que recentemente, talvez na última década, a gente vê também, porque fala-se muito, e é verdade, da ausência do Estado. O que você vê são várias comunidades se organizando para elas darem conta de si próprias. Uhum, Então, você tem programas, e eu tive mais próxima até me aposentar, da favela da Maré. Então, tinham programas sociais, por exemplo, eu me lembro, programas de arte, de dança, que a criança ou adolescente só podia entrar se estivesse estudando. O estudo uhum, passou a ser uma moeda de empoderamento, como a gente sabe que é mesmo, né? é. Então, foi de lá, da Maré, que saiu a Marielle, que fez seu mestrado, que passou para a vida pública e construiu, quer dizer, a partir da Marielle, nós temos uma gama de mulheres, ela tendo morrido da forma como morreu, mas ela deixou
frutos, deixou filhotes que estão atuando. E só deixou filhotes que estão atuando porque, morando em favela, se foram crescendo no status de educação e de empoderamento e de toda a questão do racismo. Enfim, é um tema É. vasto em termos da desigualdade social, né? Muito vasto. Não, é isso que me veio assim à cabeça para outra coisa para te dizer também é que as pessoas que estão então na rua, elas são assistidas, digamos assim. Tem programas oficiais do município, que são o consultório na rua, Uhum. e também outros programas, o consultório na rua, principalmente, que vai à rua mesmo. Tem os CAPs também, que são profissionais da saúde e da assistência social, que vão ou para conversar da situação da pessoa que está na rua, para ver se ela gostaria de procurar algum tipo de tratamento, ou, quer dizer, é um acolhimento na rua, que é onde as pessoas estão. Ao invés de você tentar puxar para a unidade de atenção primária à saúde, poder estar atender esse público na rua. Né? Uhum. Assim como você tem movimentos sociais, você tem movimento religioso também que vai prestar assistência. Nesse momento de Covid, os profissionais que vão, eles devem ir paramentados, né? Com máscara, com Uhum. o que mostra, então, a essa população o receio que é pegar alguma coisa que faz com que as pessoas saiam dessa forma na rua. Só, enfim, deve ter diminuído o movimento da assistência a essas pessoas. Elas têm, digamos assim, lugares informais onde elas conseguem ou alguma coisa para comer, ou um lugar para tomar banho. Entende? Que Uhum. eu acho que isso deve ter modificado bastante nesse tempo atual, nesse momento atual nosso. É, alguma coisa que você gostaria de comentar? Na realidade, eu assisti aquela live daquela senhora, o nome dela é a que você me passou. Agora esqueci, Hum. eu tô com uma colinha aqui. É do É, professor Antônio Neri e da Patrícia, é esse? Patrícia, exatamente. E ela Isso. falando justamente a questão da Covid, né, para a população de Uhum, rua, ou até mesmo para a uhum. população de baixa renda que vive nessas comunidades, as Isso, prioridades, isso. quer dizer, as prioridades são tão grandes, e a questão do isolamento social, de lavar as mãos e enfim, das mínimas, Botar a é, máscara, e que não tem. álcool gel. Então, assim, isso, a questão da pandemia não é problema nenhum, assim, é uma coisa que não tem como, né, lidar com essas, Acaba sendo precauções. só menos, né? Isso aí, Exatamente. exatamente. Então, como realmente lidar com isso no momento que está todo mundo dentro de casa ou fica em casa, se você tem 10, 12 pessoas vivendo num cômodo insalubre, né, sem saneamento, sem água tratada, sem as mínimas condições. Então, assim, não tem nem como pensar, né, em vírus. Não existe isso. Assim, não, é, é, é inimaginável, né, para eles, né? Então eu até gostei muito da fala dela, né, muito Da interessante, Patrícia. é Uhum. a vivência dela em Salvador, né, no Rio de Janeiro, é, mas assim, trazendo o Rio de Janeiro, agora que a gente tem percebido assim um número muito grande de pessoas vivendo na rua, provavelmente nós vamos ver mais ainda, porque a Isso, desigualdade vai aumentar, o desemprego nem se fala, então a gente viu aqui que imagina. até mesmo os números da prefeitura, que podem ser talvez um pouco manipulados, mas quase 20% são pessoas que perderam o emprego, então agora esse negócio vai aumentar. É, e, ao mesmo tempo, essa população que eu estou falando da gente no modo geral, mas assim, que se torna invisível, né, para o carioca, né, ele despreza, ele prefere não enxergar,
Como é que você percebe isso daqui a uns meses ou para o ano 2021? Você encara isso como um grande caos ou você acha que isso vai... qual é o teu sentimento em relação a isso? Assim, o que que vai se tornar o Rio de Janeiro daqui a uns Bem, meses? mas Né, assim, qual é a tua impressão, né? Porque assim, tá, o centro do Rio, você desce, sai ali da Carioca, você leva um susto. A Rio Branco, onde tem a Caixa Econômica, já está loteado, exato, são vários quadradinhos, inclusive a maioria deles com animais, né? Com cachorro, com gato, enfim. isso. É uma coisa que você não via anos atrás. Eles agora passaram a ter animais, né? Acumular animais, enfim, não sei. É todo um. A coisa está ficando assim meio insustentável, né? E o que que você acha, trabalhando em atividades sociais como você trabalhou, com essa expertise na academia, você vê alguma solução a curto ou médio A prazo em relação a isso? solução, o que a gente vê é que existe uma precarização da vida muito maior à medida que o tempo passa. Eu não tenho ideia, assim, como será então essa desigualdade social, esse desbalanceamento que se torna que se torna maior e mais aprofundado? O que será que isso pode gerar na cidade do Rio? Será se essas pessoas vão passar a ser mais visibilizadas socialmente? Se isso acontecer, o que que nós, sociedade, vamos poder fazer por elas e para nós também? Eu fico pensando isso, sabe, Aham, Isabel, porque eu não tenho ideia. Muitas vezes eu passava, te falando sinceramente, passava ali em frente à favela da Rocinha, que é o assim, mundo, né? enorme, é um mundo, é uma cidade. E eu pensava na revolta dessas pessoas, como é viver com uma dignidade tão diversa das pessoas que passam ali de carro. Eu ficava pensando, sabe? Uhum. Como é esse desnível social? Quer dizer, como será? Quando você fala como será para essas pessoas, eu fico pensando como será para nós. Quando será que a gente vai olhar isso? E que a gente, olhando essa miserabilidade dos excluídos, isso pode fazer uma diferença na vida de todos nós, de quem está na rua e de quem tem um lugar para ficar, você entende? Uhum. Como será que isso pode. Assim, eu costumo cada vez mais, quase que desde sempre, implicar as pessoas, sabe? Quer dizer, ao invés de olhar para o outro, o que que eu posso fazer da minha relação com o outro? Eu sou um agente, eu sou um sujeito de ações, Aham. sabe? Então, você vê várias ações acontecendo de solidariedade, a gente vê agora na pandemia, ajuda aqui, ajuda ali, contribui aqui, contribui lá, compra isso, compra aquilo. Assim, e pessoas, seres humanos vivos, animados que estão na rua, como fazer? Como que a gente pode se implicar? Como que a gente pode se reunir, se associar? Como a gente se associa em prol do meio ambiente? Como a gente se associa em prol da ecologia? Estamos falando nós aqui de Uhum. uma vivência que a gente tem em comum, mas em Aham. prol de qualquer causa. Como é se associar ao humano? Como é ser um ser humano numa cidade como a nossa, que tem uma precarização da vida humana? Como é que será que se faz isso? Como é que cada ser humano pensa que pode fazer, entende? O Uhum. que que você pensa? É, ah, assim, realmente eu não vejo, eu não enxergo um horizonte muito favorável, a Mas menos que tenha. se você diminui o horizonte, digamos assim como você fez um trabalho belíssimo de adotar um espaço público e fazer dele essa maravilha que vem crescendo, pensar
num espaço pequeno, aspas, e não no espação, como eu dou conta do problema. Não, Uhum. não é dar conta do problema. É de pequeno em pequeno a gente constrói o grande. Você sabe disso, Sim, sim, né? sim. Agora também com a bichinha aquela que você A Aloy, com a coelhinha. então como será, sabe, ter todo esse sentimento e mais do que sentimento, atuação com o humano que está na rua, ser É, humano é, que está na rua. eu acredito que se cada um, então, realmente no olhar assim, mais focado na tua área, na tua região, é você dar um pouco mais de dignidade a esse ser humano, que é tão invisível agora, é de você poder dar um trabalho, né? Ah, você, sei lá, você quer fazer um jardim aqui, eu te dou um dinheiro, né? E você, assim, é você, ao invés de você pagar uma outra pessoa, você oferece a ele Exatamente. a limpeza da É, rua, pequenos exatamente. serviços, né? Para ele começar a se incluir, né? A fazer parte, né? Da cidade, da dinâmica da cidade, né? Você falou se incluir, a gente incluí-lo, né? Exatamente. Para nós começarmos a incluí-lo. Eu acho maravilhosa essa tua sacação, essa tua proposta, né? Porque assim, eu acho que o Porque, trabalho, através do trabalho, se torna mais digno, né? Você não está dando dinheiro, não é uma esmola, mas sim uma troca de serviço, né? Eu já, exatamente. eu já pensei Quando muito. você Quando você pergunta às pessoas, e aí tinha um projeto lindo em São Paulo, que com esse sucateamento do SUS e dos projetos, enfim, existia um projeto em São Paulo que se prontificava a dar para as pessoas que estavam na rua o que eles pediam. Sabe o que eles pediam? Um Hum, lugar para morar, um trabalho e educação. É isso, essas três coisas. Então, se a gente entra podendo oferecer alguma coisa nesse sentido, você vai de encontro ao que eles precisam, uhum. percebe? Então, eu acho que só de chegar e se abaixar e poder conversar com essas pessoas, porque são pessoas que nem a gente, Sim. já é, entende? Já é, É. percebe? Eu Já é conheci um, uma. eu conheci um senhor aqui do Recreio, ele foi morador de rua durante 3 anos, né? E ele, graças assim ao trabalho de catador, né, de lixo, a gente sabe que não é lixo, Uhum, são descartáveis, uhum. né, que vale dinheiro, ele conseguiu alugar um quartinho e hoje tem uma vida mais digna, né? E ele, inclusive, por incrível que pareça, ele ainda pega muita coisa para doar para as pessoas, roupa, Solidariedade remédio. é o máximo. É impressionante. E ele falou: olha, foram 3 anos da minha vida vivendo numa situação de risco, porque viver na rua é muito perigoso. É difícil, não é fácil. Muita gente acha que tem uma sombra, a pessoa dá uma sopa, você pede um dinheirinho, tá tudo bem. Mas não, a gente sofre muito na rua, né? É muito perigoso. É melhor você dormir durante o dia e ficar alerta durante a noite, né? Isso, Então, assim, isso. pequenos movimentos como esse, ele conseguiu, enfim, ter um trabalho como catador, né? E que também deve ser difícil você entrar numa cooperativa, deve ter as suas dificuldades, né? Mas eu acredito que o cidadão carioca, ele deve sim olhar para essas pessoas, porque a gente viu aqui nesses dados que a maioria são cariocas, são pessoas que já vivem aqui, mas nasceram no Rio de Janeiro e que merecem sim uma oportunidade de trabalho, de recolocação, né, na sociedade, de inserção. E isso são pequenas atitudes, um trabalho que você ofereça, né? Tipo, é como eu falei, varrição de rua, ou nessa área que eu adotei, você quer tirar as ervas Isso, daninhas, né? isso. Um jardineiro, Um fazer uma pequena jardineiro, jardinagem. exatamente. Agora, sendo um pouco advogada do diabo, existe o preconceito, né, muito grande. Primeiro porque, assim, o cidadão que mora, assim, em qualquer bairro não quer ver ninguém ali na calçada, né?
Assim, existe um repúdio muito grande de mendigo, de morador de rua, ninguém quer. Ninguém quer acordar de manhã, descer no seu prédio e ver ali na calçada uma E ver família a ali miséria na instalada. calçada, isso aí. É, ver a miséria na calçada, exatamente. Então, assim, existe uma, não digo uma raiva, mas assim, um incômodo muito grande, né, das pessoas, principalmente, assim, classe média, enfim, de não tolerarem os moradores de rua. Acham isso um absurdo. Inclusive, acham até um absurdo mantê-los ali naquela região com doações, com sopas, com café da manhã. Tem muita gente que é contra, que é melhor não dar, porque você vai atrair mais pessoas. O que você acha disso, Miriam? Se você acha que atrai mais pessoas? Se você tem tipo uma igreja que faz doações de café da manhã ou de sopa, você acha que essa população ela começa a vir mais? Porque tem isso Você também, né? sabe o que que eu faria? Eu iria na igreja, conversar com quem da igreja, se é um núcleo da igreja, que tem para entender o pensamento da ação. Primeiro, porque a igreja está fazendo algo que eu não estou fazendo, Uhum, percebe? A igreja está dando o mínimo que se dá a um ser humano, que é alimento. Ok. Eu iria conversar com a igreja, se eu estiver interessada, para saber como que a gente pode se associar à igreja, com a forma como ela pensa, discutindo, conversando comigo. Que mais, que outras ideias podem sair? Eu até poderia colocar isso aí que você está colocando. Será uhum, se essa forma de vocês atuarem, será se isso não atrai mais gente para a rua? Será se não tem um jeito de ajudá-los a eles terem ocupação? O que eles pedem? Lugar para morar, ocupação, educação. Será se a igreja pode oferecer alguma coisa nesse sentido de educação, por exemplo? Não sei. Será se entre eles tem pessoas educadas que podem se ajudar mutuamente? Eu iria por aí, Isabela. Ao entendi. invés Bom, de. Fala. a tua Fala. conexão não está muito boa. Cortou agora. Ah, A internet não, não eu ficou disse. muito boa. Você escutou o que eu disse? Não, eu Não. só disse para você. Depois que eu terminei de falar da tentativa de me associar à igreja e não execrar a igreja, Aham. é, você começou a falar alguma coisa e eu disse, fala. Foi isso que Ah, tá. aconteceu. Então, por um outro lado, conversando com um policial militar, ele Sim. falou: Olha, Isabelle, a gente tenta orientar essas pessoas de rua a irem para os abrigos, porque tem lugar, apesar dos números não serem, na sua totalidade, o suficiente para atender todos os moradores de rua. Mas a maioria não quer ir para o abrigo porque lá tem regras, né? Enfim, você não pode fazer qualquer coisa lá, né? Então, muita gente prefere ficar na rua. É E, verdade. e aí, assim, é uma coisa que fica um pouco. As pessoas preferem ficar na rua do que irem para o abrigo dormir lá, passar a noite lá, pelo menos, num lugar abrigado, num lugar mais seguro, né? Mas é curioso isso, assim, a observação desse policial militar, né? Assim, ele falou, a gente fala, mas ninguém quer, todo mundo quer ficar na rua. Não É sei te curioso. dizer se ninguém, não sei te dizer se ninguém quer, mas uma coisa é você poder tomar um banho e tal e dormir, ou fazer do abrigo o teu abrigo. Aí é diferente. Mas, de novo, se o policial conversa com você sobre isso, eu estaria muito interessada em saber, junto com ele, sempre puxar para ver. Eu teria muito interesse de ir no abrigo, eu teria Eu muito não interesse. conheço. Escuta, então, me diga para esse policial, me diga, fulano, quem, por exemplo, aonde que você viu? Você alguma vez conduziu alguém ou chegou alguém para falar? Em que situação? Eu fico muito curiosa. É, Não, ele falou que no tem fim, assistente social, que tem lugar para tomar banho, para é, escovar dente, isso, sabão, toalha. Tem tudo isso, mas isso eu assim, tenho, as na minha regras. experiência, vai
vai-se e sai-se, não se quer ficar, Uhum. por conta disso que ele falou, por conta de regras diversas. O que também faz muito sentido. Em algum momento eu comentei que tem a sociabilidade na rua, apesar dos perigos, também é um grande ganho para as pessoas, sabe? Não só, né? Mas acho assim, o abrigo. Bom, agora nem se fala, né? Com a Covid fica muito complicada É, qualquer abrigo. Mas, quer dizer, abrigo ou rua fica complicado. Mas, entende? É para além do abrigo. Tem o abrigo, mas é mais o quê? Além de eu tomar banho, comer, o que mais? eu sei que a prefeitura tem alguns projetos, né? O projeto de qualificação, né, de cursos. Tem um projeto também para são cursos que geralmente a Fundação Parque dos Jardins recruta essas pessoas para fazer a jardinagem. Tem eu tinha até anotado. Tem a vaga social, né, que são 5% de vagas na prefeitura para pessoas em situação de rua. O Emancipa Rio, que é uma bolsa de R$ 400. E tem a independência social, que são apenas cursos, enfim, para que a pessoa possa se trabalhar talvez na construção civil, como, enfim, área de serviços, enfim, como servente, coisas assim, né? Mas, pelo Aí que eu pergunta-se, como chegar a essas pessoas e oferecer esse pacote? Várias possibilidades. esse policial militar, ele falou que existe a assistente social. Ela vai geralmente nas ruas e ela pergunta, né? Isso, Mas tem a programação da assistência social. é, Ok, e só que muito bem. ele percebe que na hora de tentar conduzir essas pessoas, né, para esse tipo de programa e no abrigo, existe uma resistência muito grande por conta. Ele falou: olha, Isabelle, são as regras que são impostas nesses abrigos que complica, porque eles não querem, enfim, isso dentro do universo dele, tá? Ele não existe uma resistência grande, então a coisa não funciona, né? Existe, mas não funciona porque a vida na rua traz mais ganhos, né? Mais, enfim, é, enfim, seja ganhos ilícitos ou não, fica mais confortável, né? Entre aspas, né? É difícil. Eu vou dizer uma coisa. Eu estudei na URCA, numa escolinha municipal chamada Estácio de Sá, dentro do Forte São João. E ali eu tinha uma amiga e que moradora da URCA, bem de vida, ela se envolveu com uma pessoa, um rapaz, e foi parar na rua, por incrível que pareça. Ela viveu anos na rua, engravidou, teve filho na rua e de família muito boa. Claro que isso foi a droga, mas eu nunca tinha tido uma experiência tão perto de uma amiga de escola, né? Uhum. Que tivesse passado por isso. E mesmo assim, com toda a reabilitação, com a ajuda de amigos, para que ela fosse para uma clínica, começasse a viver bem, morando em Botafogo, um apartamento, tudo, ela voltou para a rua. É, então, assim, eu não sei, é triste quando você vê, né, uma pessoa da classe média que vai para a rua e continua na rua, né, com todas as possibilidades de retorno, né. Teve vários Ou tratamentos, seja, mas são é, vários os casos, várias as histórias, não é é, isso? Não exatamente, existe o universo da rua como um único. Como você mesma disse, a experiência do policial é a experiência do policial naquela área dele. A gente não sim. pode generalizar, porque cada caso um caso, é o que a gente costuma dizer quando a gente trabalha dentro da psicologia. Não dá para você fazer um arrazoado e dizer, eles, aspas, são assim. Ninguém é assim. Não, não pode Está se ser, generalizar. né? Não tem Exatamente. como, né? É. Não tem Agora, como fazer dentro isso. da sua experiência, que você tem muito mais do que eu em termos de vivência
em comunidades, né, ou na Maré, ou em outra comunidade, ou até mesmo população de rua, o que que você acha assim, que seja primordial, importante, para que se dê um pouco mais de dignidade, ou então uma certa mudança nesse panorama? Assim, o que que você enxerga que poderia dar certo, né, que realmente pudesse fazer a diferença? Bom, a primeira coisa que me Esquecendo vem à cabeça. pandemia, tá? Esquecendo Tá, ok. pandemia, né? Ok. A primeira coisa que me vem à cabeça é uma presença forte de um Estado inclusivo. Inclusivo significa que o lugar onde essas pessoas moram tenha um saneamento básico, da melhor forma que se possa ser, tenha as necessidades básicas Atendidas. cumpridas, atendidas. Sabemos que nas comunidades nós vamos ter junto, dentro das comunidades, o tráfico de drogas, que tem toda a sua regra e a sua formação social única, própria. Enfim, para o Estado entrar e fornecer isso que eu estou te dizendo, ele vai ter que ser vai ter que lidar com essa questão, como nós já tivemos aqui no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, toda uma questão com o tráfico de drogas e E tal, não durou só o um tráfico, tempo e né? depois. Mas com a milícia, né? Também. Que eu acho que a milícia agora É, aumentou mais do que, isso, né? isso. O tráfico, a milícia, os donos do morro. Portanto, num certo sentido, os donos daquela comunidade, onde as pessoas que trabalham, que vão à luta, que saem para fazer as suas coisas, moram, né? Portanto, esse sabemos que é uma questão talvez inicial, que é como lidar com milícias e o tráfico de drogas e a corrupção que tudo isso envolve, Uhum, tanto assim, nas profissões formais abaixo do morro, né, no asfalto, quanto as informais do morro. Isso precisa ser confrontado, encarado, para poder se chegar a essas pessoas e se fornecer. O carteiro possa ir, tem a gás, tem a luz, não precisa fazer aham, gato. Ser humano com dignidade e com possibilidade de saúde, portanto, o SUS precisa funcionar. Educação, portanto, tem que ser educação gratuita, percebe? De uhum. qualidade. Isso, sim, seria o mínimo para a formação, do meu ponto de vista, né? Dessas pessoas de bem que moram nas comunidades, me parece. Então, a presença forte do Estado me parece uma condição sine qua non. É claro que, e como eu estava lhe dizendo, as comunidades vão arrumando formas de se empoderar, de se autopromover. E Uhum. elas devem lidar com essas questões que a gente está falando da forma. Elas sabem muito melhor que a gente lá dentro, digamos Ah, assim, sim. né? Uhum. Mas eu acho que, com certeza, são formas de força em cima das comunidades que, assim, chega a ser surreal se você pensar que essas comunidades são, na sua maioria, ou em grande maioria, estão na mão de forças informais que não o Estado, né? A Ah, sim. presença saudável do Estado nelas, né? É. É muito triste mesmo, porque a gente percebe que existe essa força, né, paralela, ela faz de tudo para que esse mecanismo é, continue funcionando, né, porque ela vive disso, né. Ela Então, se ela... alimenta disso, É, exatamente. não é isso? Então, é, é difícil, porque ela não deixa, por um lado, o Estado entrar, né? Quer dizer, muitas vezes, vamos supor, a Conlurb, que é a coisa mais, né, básica, que é a Os coleta de lixo. serviços do Estado, né? Mas vamos supor, não consegue entrar, não consegue Hum. acessar, não consegue atender a população. E aí a gente vê, por um outro lado,
percebe, né, vamos supor, numa encosta de uma comunidade, o lixo todo, né, caindo, e você fala, Isso. poxa, mas o pessoal é mal educado, as pessoas não sabem. Mas por quê? Porque os serviços não chegam, né? Então, ele também não vai ficar acumulando lixo a 100 metros de altura, né? Descer todo o lixo dele, não vai. Então, ele acaba jogando. E aí vira um Eu vou te ciclo fazer um vicioso. parênteses. Você lembra, quer dizer, você estava falando da comunidade, com certeza, mas eu não tive como não me lembrar. É o túnel para que vai para a Barra, o primeiro túnel, que é o Zuzu Ângel. O Zuzu Ângel é o segundo. Sim, Enfim, a primeira parte que um bacana, quer dizer, que isso é o povo que mora ali no condomínio mais caro, eu acho, do Rio de Janeiro. Não sei o que, Pernambuco, condomínio Pernambuco, um troço assim. Ele jogava o lixo dele também. Para te resumir, você lembra que caiu uma parte do do túnel. telhado do túnel? Pois era o lixo de um morador de uma daquelas casas, que sei Chiques, lá, o classe tamanho, A. a, que jogava o lixo dele ali. Então, estamos falando de educação. Então, a educação perpassa, e é isso, isso é muito interessante, eu acho isso, educação. Você pode ter educação formal, mas você precisa ter uma educação de casa, ou que você corra atrás, para você ser um cidadão de respeito na sociedade onde você vive. Para Sim. isso, Isabelle, a primeira coisa que a gente tem que ter, e aí a gente aprende muito mais com a classe popular, é ser solidário, né? Uhum. Porque é a solidariedade que constrói, que nos constrói, né? É o Então, alicerce, né? É uma base, é né? o alicerce, é a É, base, exatamente. exatamente, né? É, é, realmente não, isso aí a gente fala comunidade, mas realmente tem muitas casas, né, de luxo que você vê um absurdo, jogando esgoto in natura, Isso, é, isso, e aí, assim, você vê os condomínios da Barra, nas Lagoas, né, a maioria é condomínios, são isso. hospitais, isso assim, o dono sabe. Shoppings, shoppings e por aí. Então, assim, não tem o cuidado, né, com a cidade, né, o sentimento de coletividade, ele pensa só nele. Joguei fora o lixo ali, não é mais meu, né, enfim, dane-se, né, dane-se para quem passou ali naquele túnel e quase morreu porque teve o teto que desabou, né, e aí Exatamente, chegou exatamente. a notícia na televisão dizendo que tinha sido uma obra, né, enfim, para não ficar feio, mas era lixo, né, Era é puro lixo, absurdo. porque aí o drone passou por cima, era uma coisa que tinha ali por cima. É, Um horror. é, realmente a questão, eu acho que assim, todas as lives que eu tenho feito, a educação ela passa, né, por todos os temas, né? Se não tiver educação, a coisa não flui, não anda. E educação que eu digo também não é só de saber lidar com, sei lá, jogar o lixo corretamente, mas ter um entendimento de você estar vivendo numa cidade, no coletivo, onde você divide com outras pessoas a mesma rua, o mesmo ônibus, a mesma estrada, né? Então, assim, existe uma dificuldade muito grande daqui, pelo menos do carioca, de ter esse sentimento de coletividade, né? Você anda na rua, as pessoas andam como se estivesse numa Fórmula 1, né? As pessoas não entendem, né, que você é um pedestre, que de repente tem uma pessoa que não sabe dirigir com tanta segurança, enfim, Isso. é um caos generalizado, né? Mas isso por conta de falta de educação, né? De E você comportamento. sabe, a gente chega ainda mais longe, né, Isabelle? Porque eu me lembro que eu acho que num desses grupos nossos, alguém comenta que por conta das garrafas de plástico que tinham chegado nas nossas encostas, elas vinham da África. E a pessoa ficava muito espantada, mas como, né? Nós somos uma coisa só, nós somos um É. só planeta. Portanto, o que você faz aqui vai repercutir não só no Rio de Janeiro, né? São Assim, ondas concêntricas que vai e pega e, sabe, a é, todos, nós somos uma coisa só. É. exatamente, exatamente. Eu tenho 53 anos, estudei a minha vida toda em colégio público.
E hoje eu percebo assim o quanto deteriorado, né, a educação pública ela se tornou, porque na minha época você tinha um respeito muito grande pelo professor, enfim, você, longe, até a maneira como você se vestia, né, na escola era exemplar, né, sapato, meia, saia, Isso, enfim, isso, tudo. isso, isso. E Aham. hoje banalizou completamente, você vê pessoas indo de sandália havaiana, de short, enfim, Uhum. esculhambou-se tudo, né? Então, essa esculhambação, ela repercute também na nossa cidade, no nosso convívio, né? E, e realmente consertar isso, né? Quer dizer, pegar esse fio, né, e começar de novo a tecer, né, algo assim que seja realmente Organicidade, é isso mesmo. sabe, Uma é rede difícil. de solidariedade, né? Mas Vai ser, é difícil se a gente pensa no que é, muito grande. aspas, que tem que dar conta de tudo. Não, mas a gente fazendo que nem você fez, adotar um pedaço de terra e fazer dele fértil, com as pessoas indo, contribuindo, participando, é isso. É de pequeno em pequeno é que a gente chega no grande, Isabelle. Não é? É, Ninguém vai. Como eu dou conta do grande? inclusive, Miriam, eu tive uma live com o tema de segurança pública e a gente Sim. percebeu que a adoção de espaços públicos seria uma alternativa para que você tivesse uma cidade mais segura, né? Quer dizer, se É você adota um verdade. espaço, você está segurando aquele espaço, né? Você faz com que aquele espaço seja movimentado, como eu fiz aqui, enfim, iluminação, cuidado. Então, assim, aquele espaço não vai ser mais destinado a um poder paralelo, né? Porque a gente está vendo Isso. uma invasão absurda também de milicianos em florestas, em Grumari. Isso por quê? Porque não tem ninguém lá para fiscalizar, as pessoas fazem as Uhum. queimadas, invadem e constroem os prédios tipo Musema. E aí daqui a pouco está desabando e matando 20, Uhum. 30 pessoas, Isso, né? Então, isso, assim, isso. isso é uma alternativa interessante que seria a adoção de espaços públicos. Então, e você adotando um espaçozinho pequeno e podendo até fornecer um serviço para um morador de rua que está ali, você já cria Está um fazendo a ciclo. sua parte coletiva, no coletivo, é isso aí, Isabelle. É esse que é o nosso. A gente vai de pouquinho em pouquinho, e o teu. E mais, olha só, escuta com carinho o que eu tô dizendo, o que eu vou lhe dizer. A forma como você age é um modelo. Nós somos modelos de comportamento, para o bem ou para o mal. E todo que vai de todos os tons que vão entre o bem e o mal, nós somos modelos de comportamento. Para os que estão próximos da gente, nem se fala. Mas os que estão por perto aprendem com a gente, entende, Isabelle? Por isso que É, você não é só, digamos, o grupo que você angaria que vai lá a te ajudar na co-construção do espaço, mas quantos e quantos passam e veem aquilo e aprendem com aquilo e vai influenciar a vida deles? Ó, oh, e muita gente. e reverbera, né? A coisa vai É indo, né? isso aí, vai É, influenciar, exatamente. muito Exatamente. legal. Bom, Você eu vê que só a tenho. gente começa na população de rua e a gente vai e chega numa. Olha, mas veja, é numa construção de pensamento que é exatamente essa, de como, veja, é como adotar. Você adotou um espaço público, é como adotar pessoas públicas, quer dizer, como fazer pelo público algo que está precarizado Uhum, algo construtivo. É esse é. o pensamento. E que atenda a todos, né? Exatamente. É. Muito legal, e Exatamente. ótimo. Eu não tinha olhado por esse lado, né? É, Fantástico. De você criar um é, ciclo mesmo, né? De atividade, de serviços, né? Só adotando um espaço público, você já pode exato. realmente Olha plantar quanta essa coisa. sementinha. É Aliás, verdade. literalmente. É Literalmente. verdade. Miriam, você tem que adotar um espaço, hein, Miriam? É isso Tá? aí. Olha, a gente É. tem 30 segundos para terminar. Eu queria que você
terminasse aí dando uma palavra, uma frase aí que pudesse representar aí a nossa live. Bom, dizer que eu super agradeço, adorei fazer uma live com a Isabelle, justo porque ela encerra uma série de coisas muito positivas que eu acho que a gente